nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estamos com probleminhas técnicos aqui de gravação, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá bem? Então, que outra declaração ensina a mesma verdade, né? Agora é lá em João 3,23, né? Como o Leandro já leu aqui. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Não nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento, né, Leandro, né? Tem que haver um novo nascimento para que você possa entrar no reino de Deus. E esse foi um debate que Jesus teve com Nicodemos, né? Como eu posso, né, voltar, eu sendo já velho, né, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E daí a gente vai dar a resposta, né, a partir da próxima pergunta. A terceira pergunta: como explicou ele melhor o novo nascimento? Está continuando lá em João 3, agora capítulo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pois é, tá aí o novo nascimento, né? Não é você voltar, né? Não é aquela crença, né? Que eu não sei se é os espíritas, né? Que pensam, né? Que quando você morre tem a questão da reencarnação, né? De nascer de novo, né? Não, nada a ver, né? É o novo nascimento, né? Do coração, né? Do novo ser, de uma nova criatura, né? Do nascer para viver as obras que Deus preparou, né? Para que a gente ande nela, né? O nascer da água e do Espírito, né? Como Jesus falou, né? Através do batismo e também do batismo diário, né? Do Espírito Santo, né? Não basta ser só da água, né? Tem que ser do Espírito também. Do Espírito Santo, né? Porque só se batizar só da água, você só vai tomar um banho ali. É verdade. Mas tem que deixar ser guiado pelo Espírito, né? Assim como Jesus foi, né? Ele foi batizado, não foi isso? Né? Para deixar o exemplo. E em seguida, né, como sempre, né, ele foi guiado pelo Espírito Santo, né? Então é isso. Quarta pergunta: com que comparação ilustrou ele o assunto? Continuamos no Evangelho de João, agora o capítulo 3 e o verso 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ô Leandro, eu tenho um outro questionamento aqui, né? Ele usou essa comparação, né? Ilustrou, né, esse assunto com o vento, né? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Eu tenho um questionamento aqui. Será que o crente, né, o cristão ali, quando ele nasce de novo, quando ele é guiado pelo Espírito, ele vai para um lado e para o outro sem saber onde vai, igual o vento, né? Como uma pessoa ociosa que não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio. Não é bem assim, né? Porque as suas decisões, né, as suas intuições não devem se predominar, né, nas decisões, né? Tem que deixar ser guiado pelo Espírito Santo, né? Eu estou aqui, mas se Deus me chamar agora de tarde para poder cumprir alguma missão, eu não sei para onde Ele vai me encaminhar, mas eu tenho que deixar ser guiado pelo Espírito Santo, né? Não sei para onde vou, mas Deus sabe, né? Até porque Ele diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, né? Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, né? Então Deus sabe de todas as coisas, né? Não mais sou eu quem dirijo, quem devo dirigir os meus passos, mas deixar que o Espírito Santo os guie agora. Não é isso? Exato. Vamos para a pergunta 5. Que mudança ocorre na conversão ou novo nascimento? Efésios capítulo 2 e o verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pois é, que mudança ocorre, né? Jesus Cristo nos vivificou,
nesse novo nascimento a vida, né? Eu venho Vida eterna. para que tenham vida e vida em abundância, né? Darei da água da vida para que você se torne uma fonte de água a jorrar, né? Para a vida eterna. E tem outro texto que fala, né? Que ele morreu por nós ainda sendo pecadores, né? Como diz aqui, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, né? Esse foi o propósito dele, né? Ele vem para nos salvar, né? E pela graça sois salvos, né? Como aqui diz, né? Deus não esperou para que o ser humano voltasse para Deus, para que ele cumprisse com seus mandatos, seus mandamentos, a sua justiça. Não, nós estando lá ainda em trevas, eu vou morrer pelo aquele povo. Que amor, né? Que amor, né? E se eles aceitarem essa salvação, vierem para os meus braços, cumprir com os meus mandamentos, depois de eu pagar, né, o preço da morte, então vai haver salvação, né? Então foi isso que Cristo fez. Ele morreu ainda estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, né? E nos vivificou agora, né? Juntamente com Cristo. Pergunta 6. Qual é uma das provas dessa mudança da morte para a vida? Qual é uma das provas, no caso, né? O que é que pode identificar você ou qualquer outra pessoa que se diz que houve ali um novo nascimento, eu vivo agora uma nova vida, né? Então, que prova, uma das provas, na verdade, né? Mostra, né, essa mudança. Voltamos lá para o livro de João, né? Capítulo 3 e o verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, né? Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Na morte. Rapaz, ó, ele diz aqui, não sabemos, nós sabemos, né? Que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos, né? Isso é uma característica, né? Se você ama o seu irmão, então houve um nascimento aí, né? Você de fato tem o amor de Deus, né? E ama a Deus, né? Porque aquele que não pode amar aquele que vê, como vai amar aquele que não vê, né? A Bíblia diz que Deus é amor. E quem ama, permanece em Deus, né? Como diz aqui, né? Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Mas quem ama, permanece em Deus. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, o amor de Deus não está nele, né? Exatamente, exatamente. Vamos para a pergunta 7. De que é salvo o pecador convertido? Tiago, capítulo 5, verso 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. De pecados, ok. Quero mandar um abraço aqui para Juliana, acredito que seja lá da igreja, eu acho que é da igreja do Leandro, né? A igreja da Caixa d'Água, a Juliana. Deve ser. Do Nascimento. Aí, eu estou falando do Nascimento, apareceu uma... É verdade, verdade. Então, um abraço para vocês que acompanham a igreja aí, da igreja da Caixa d'Água, né? Toda a liderança, tá bem? Então, de que é salvo o pecador convertido? Diretamente, já vou responder aqui para você, da morte, né? Porque a gente já repetiu isso aqui várias vezes, né? Em nossas programações passadas aqui, né? Que o salário do pecado é a morte, né? Quem peca tem direito a morrer, né? Mas Cristo pagou esse preço por nós, né? Então sabe que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, né? Não é a morte física aqui está falando da morte eterna, né? Estamos falando aqui da morte eterna, né? E diz aqui também, Leandro, que cobrirá uma multidão de pecados, né? Como entender isso, né? Você vai tirar aquela pessoa que está vivendo lá no lamaçal do pecado, vivendo nas trevas, né? Uma pessoa que ali comete várias ofensas, né? Que está de encontro à lei de Deus, né? E você vai lá, prega para aquela pessoa
é salva, é convertida, vem para o caminho da luz e agora ela não mais vive aquela vida de pecado, né, que ela vivia antes, né? Então, há um cobrimento aí, né, de pecados, né? Vamos para a pergunta 8. Temos várias perguntas, né, Leandro? Isso. Se não der tempo, a gente pode, né, deixar para o próximo programa, né? Mas eu acredito que vai dar tempo, né? Seguindo esse ritmo aí. Pela conversão, a quem são os pecadores conduzidos? Salmos, capítulo 51, verso do 10 ao 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém. Amém. Então, pela conversão, a quem são os pecadores conduzidos, né? Como é que diz? A ti, né? Aos teus caminhos, né? Tá falando aqui para o Senhor, né? E antes, né, o Davi, né, pediu para que Deus criasse, né, nele um coração puro, renovasse. Deveria ser a nossa oração todos os dias. Né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável, né? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha só como é a vida de um novo convertido ao Senhor, né? Que se entrega a Deus, né? Que faz da palavra do Senhor o seu guia. O que eu falo aqui, Leandro, que uma das características é aquela pessoa que se torna missionário, né? O verdadeiro cristão que nasce no reino de Deus, ele nasce como missionário, né? Ele não guarda a verdade para si, mas ele expande para as outras pessoas. Conduz aquelas pessoas que estão no erro para viver em obediência. Aquelas pessoas que estão nas trevas para o caminho da luz. Não é isso? Isso. Pergunta 9. Em que palavras dirigidas a Pedro indica Jesus a espécie de serviço que a pessoa convertida deve prestar a seu irmão? Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Muito bem. Então essas foram as palavras dirigidas a Pedro, né? Que Jesus deu para ele, né? Então, ele falou, aqui diz, ó, confirma teus irmãos, né? Ele, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, né, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, olha, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Tem traduções que diz, né, fortaleça teus irmãos. Tem traduções que diz anima teus irmãos. Mas pode ficar com essa mesmo, confirma teus irmãos, né? Que quando te converteres, né, deve haver o quê? Uma confirmação, né, daquilo, né, que aconteceu na sua vida, né? Confirma teus irmãos, mostra que você é uma nova criatura, né? Anima também aos teus irmãos para que ele possa também se entregar a vida dele para Deus. Demonstramos isso através dos nossos frutos, né? Nossos frutos, exatamente, né? Das nossas obras, Isso. Né? Então, da mesma forma como Jesus orou para que Pedro não desfalecesse, ele agora pede para que Pedro faça essa mesma obra, que ore pelos seus irmãos, para que eles também não desfaleçam, né? Mas para que eles se animem, né? E também se fortaleçam no Senhor. É isso? É isso. Que outra experiência está associada à convenção? Está lá em Mateus capítulo 13, verso 15. Uhum. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau gosto com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam,
e eu os cure. Então, que outra experiência está associada à conversão? Na verdade, o que está descrito aqui nesse texto aqui é o oposto de não ter essa experiência que está associada à conversão. Porque o povo endureceu seu coração, como diz aqui, Leandro, né? E ouviram de mau gosto com os seus ouvidos, né? Fecharam seus olhos para que não vejam a verdade. É diferente né? hoje, né? Oi? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Endureceram, Ou pior, né? Endureceram o coração. Então, tudo isso vai de encontro, né, à experiência, né, que está associada à conversão, né? Agora, quando você abre o seu coração, amolece o seu coração para a verdade, quando você ouve de bom gosto, né, não fecha, não tapa os seus ouvidos para ouvir a verdade, né? Aí sim, é o que acontece aqui, ó. E se convertam e eu os cure, né? Curar do pecado, também das enfermidades que assola também a nossa sociedade. Então é isso que o cristão ele deve fazer, né? Abrir o seu coração para que Deus possa operar na vida dele e você possa ter uma experiência de conversão. Não é isso? Isso. Agora sim, a 11. Uhum. Que misericordiosa promessa faz Deus a seu povo. Está lá em Oséias, capítulo 14, o verso 4. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Poderia ser até que esse versículo dizer que ele é um complemento ao que a gente leu anteriormente e explicou aqui, né? Porque ele diz, ó, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os curem, né? Aí agora ele diz, eu sararei a sua perversão, né? Perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Então Deus ele tem esse desejo, né, de tirar você do mau caminho, né, desse mundo pecaminoso, dessa perversão diabólica, né, dessa perversão da natureza humana, de querer fazer o mal, de estar inclinado para as coisas ruins. Então Deus, ele quer sarar. Você precisa aceitar, querer ser transformado. Aceitar, né? Porque não só depende da sua vontade, da vontade Deus do quer, Pai, mas né? Você está querendo? Mas também depende da sua parte também, né? De querer para que Deus possa efetuar e operar na sua vida. Tem que dar o primeiro passo. Né? Tem que dar o primeiro passo, né? Vamos para a pergunta 12. Por que meio é efetuada essa cura? Está lá em Isaías, capítulo 53, o verso 5. Mas ele, Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Amém. Então, através da morte e do sacrifício ali do Filho, né, é que nos curou, é que nos sarou, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se não fosse por ele, nós não tínhamos essa paz, né? O Arrigo tinha mandado uma mensagem aqui. Mas ele não compareceu hoje devido a alguns problemas familiares. Quando chegou lá estava confusão e ele deixou que a carne ali, né, os guiasse, né? Por isso que hoje ele está mal, né? Quando a gente deixa a carne tomar conta, né, da situação ali problemática, aí a gente perde essa paz. A gente perde essa paz, né? E é uma paz que só o Senhor, para que a gente orasse por ele, né? E só o Senhor pode conceder novamente essa paz, né? De estar com a consciência tranquila, o coração tranquilo, manso, né? Convicto de que eu estou no caminho certo, que eu estou mediante a palavra de Deus, a aceitação ali do Pai e guiado pelo Espírito Santo, né? Essa paz é a melhor
do que o ser humano pode experimentar, né? Vamos à pergunta 13. O que se dá quando alguém se converte a Cristo? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho, eis que se fez novo. Eis que se fez novo, né? Passou, é uma nova criação, né? Uma nova criatura, né? Algumas traduções trazem assim, né? Se alguém estiver aqui, em Cristo, Aí tá a né? diferença, né? É uma nova criatura, né? Passou o que era velho, eis que se fez novo. Se não É? continuar em Cristo, eu vou continuar a mesma pessoa, a mesma velha pessoa. Pois, né? pois é, já pensou, alguém diz, oh, agora eu sou crente, né? É crente. Às vezes não demonstram, né? É verdade. Então, a nova vida, né? Os seus novos frutos agora vão demonstrar, né? As pessoas vão ver que realmente você é uma nova pessoa, né? Que vive para Deus. Ser crente não basta andar com a Bíblia debaixo do braço, né? Nem frequentar templos, Várias né? coisas. E nem ali cantar louvores, né? Vai muito além Vai muito além disso. disso, né? Exato. Pergunta 14. Qual é o valor das meras formas externas? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura, né? Gálatas, capítulo 6, verso 15. Pois é, né? Então, o valor das coisas externas, das formas externas, ela não vale de nada se você não for uma nova criatura, né? Os judeus lá, eles condenavam ali, os gentios, né? Condenavam ali lá no livro de Romanos fala, os romanos, né? Vamos dizer assim, né? Porque eles não eram circuncidados e diziam não ter pai, não ter pacto, né? Com a salvação, né? E só eles se consideravam um povo separado, né? E salvo, né? Mas essas demonstrações externas não valem de nada se você não é uma nova criatura, né? O ser só circuncidado, né? Não vale de nada, né? O ser, hoje, a gente, a igreja primitiva, né? O cristianismo mudou, né? A forma, né? Porque a circuncisão não é mais um ato válido, né? Passou-se, né? E só trocando aqui as palavras, só você ser o batizado também não vai valer de nada se você não for uma nova criatura, né? Então, como aqui diz, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Pergunta 15. Por intermédio de que foi efetuada a criação original? Salmos capítulo 33, o verso 6. Foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Então, essa é a pergunta 14, né? Quer dizer, 15 no caso, né? Então, vamos tentar concluir bem rapidinho aqui, né? Para que a gente não possa, né, estender para um próximo programa. Então, assim, por intermédio de quem foi efetuada a criação original, né? Pela palavra do Senhor, como diz aqui o texto. Não é isso? Isso. Pronto, vamos seguir. Pergunta 16. Por meio de que instrumento se opera a convenção? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Pedro, capítulo 1, verso 23. Então, pela palavra de Deus foram formados os céus e a terra, né? Pela palavra, né? E pela a conversão do ser humano também é pela palavra de Deus, né? Porque sem a palavra de Deus não pode haver conversão, né? Tudo se fez através da palavra. A Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é a verdade, né? E aquele que conhece a verdade, né, a verdade vos liberta, né? Então, você não pode ser liberto, né, sem a palavra de Deus. É isso? Isso. Pergunta 17.
Que mudança se efetua ao contemplarmos a Jesus? Segundo Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, Leandro, eu devo contemplar, né, diariamente, né, sempre, né, a Cristo, né, para que essa glória possa ser refletida também a nós, né? Nós, como espelhos, devemos refletir o caráter de Deus, né? Agora a gente precisa contemplar, né, essa glória, né? Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Aí é que somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então é a contemplação, né? É a contemplação. Tem um fato aqui que aconteceu bastante interessante, mas a gente vai pular essa partezinha aqui para a gente poder concluir com o nosso tempo aqui do programa. Vamos lá, pergunta 18. Isso. Quais são as evidências de haver alguém nascido de Deus? Quais são as evidências, né? Isso. De ver alguém nascido. João, Ok. capítulo 2, verso 29. Ok. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Foi também uma das coisas que a gente comentou, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Aquele que ama o seu irmão demonstra que ele é uma nova criatura, né? E diz aqui também, que se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, né? Então aquele que pratica a justiça, né? Que cumpre com seus preceitos, a sua justiça, com os seus mandamentos, né? Demonstra, evidencia que ele nasceu de novo. Não é isso? Então vamos prosseguir. Pergunta 19. Que realidade quanto ao que crê em Jesus? 1 João capítulo 5, verso 1. Ok. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Por isso que ele falou, né? Quem crê e foi batizado será salvo, né? Porque Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse crer é também o fazer a vontade de Deus, né? Porque não basta só crer, né? Porque a Bíblia diz também que os demônios creem e tremem, né? Então não basta só crer, né? Não obedecem. Não obedecem, né? Então todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo é nascido de Deus, né? Mais uma outra evidência aí, né? Para poder completar aí. Pergunta 20. Que não faz o que é nascido de Deus. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não lhe toca, né? Então, o que é que faz agora, Leandro, a pessoa ali que é nascida de Deus? O que é que faz, né? Ele não peca, né? Como diz aqui 1 João 5,18. 5,18. Tem pessoas que mudaram aqui o versículo bíblico. Não, mas vamos para o que está de fato escrito aqui no texto, né? Tem traduções que falam, né? Aqueles que não vivem na prática do pecado, né? Enfim, tem outras traduções também. Mas aqui diz, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Está diante de um pecado, ele escolhe não aceitar, né? Está diante de caminhos tortuosos, ele decide não seguir, né? Então o cristão, ele não peca, ele não aceita isso para a vida dele. Agora ele faz a vontade do Senhor, né? Ontem até estava conversando com uma pessoa e ela era da igreja, acabou se afastando, mas de vez em quando, né? Mas ainda permanece, né? Continua indo aos cultos e tal, mas também vai a algumas festinhas, né? De vez em quando sai para algumas festinhas e tal. Aí ela disse, semana passada eu fui
para um rodeio aí e tal. Aí eu digo, oxe, mas você não deixou aí não? Por que não deixa de uma vez? Aí eu falei, é porque a tentação é maior, né? Ele disse, quando a tentação é maior, aí não tem como, né? Mas a Bíblia fala, né? Que Deus não permite nenhuma tentação em que o homem não possa suportar. Ele dá o escape, né? Ele dá o escape, né? Então ele não vai permitir uma provação, uma tentação em que você não possa suportar. Você pode suportar porque ele garantiu isso. Então você escolhe obedecer agora. E não existe uma pessoa mais tentada que foi do que Jesus, né? Mais tentado que foi Jesus, né? Uma pessoa não vai ser tentado além das vossas forças, né? Como diz lá o texto, né? É isso, né? Uhum. Primeiro foi tentado. Exatamente, né? Eu venci, tem de bom ânimo, eu venci, né? Porque ele garante, né? E lá em Apocalipse ele fala, né? Assim como eu venci, ao vencedor darei o direito a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci. Como é que ele venceu? Aí, né? Assim nós devemos andar, assim como ele andou. Não diz lá em João, né? Enfim, então é isso. Nós seremos vencedores também, essa é a promessa. Que poder o guarda de pecar? Boa pergunta, né? Primeiro João, que poder, né? 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, né? Seria ingênuo eu falar, né? Qualquer que é nascido de Deus, né, comete pecado. Não, ele não vai cometer, né? Ele tem que realmente acreditar que ele pode vencer o pecado, né? Porque a sua semente permanece nele. Agora, no momento que você pecar, a sua semente já não está mais ali, né? A semente de Deus deve permanecer em você. E diz aqui, não pode pecar porque é nascido de Deus. Ora, se você vive na prática do pecado, então você tem que mudar os seus conceitos aí. Você tem que buscar rever, né, se você de fato foi convertido, né, e criar vergonha na cara. Exatamente. E fazer a análise da sua vida. Análise da sua vida e buscar viver só para Deus, né? Deixar essa vida dupla que você vive aí, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Você tem que viver unicamente para Deus, né? Cumprir com os seus propósitos, viver tudo sobre a palavra do Senhor, né? Só existe um caminho, né? Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Não existe outro caminho, né? Você tem que escolher qual caminho você quer seguir. Exatamente. Última pergunta. Qual será a experiência dos que nasceram, no caso do Espírito? Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa é a experiência, né, dos que nasceram do Espírito, né? Porque nenhuma condenação vai haver para aquelas pessoas que permanecem, né, que estão em Cristo Jesus. Aí aqui diz, né, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós devemos andar no Espírito, né? Alguns textos antes, né, o Paulo ali desesperado, né, porque dizendo que essa maldição, né, que está em sua carne de querer fazer o bem, não consegue, e o mal que aquele que ele não quer fazer, ele o faz. Ele clama, né? Ele exclama, né, dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele me responde: Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo nos livra da dominação da carne, né, dos desejos, da vontade, do andar na carne, aí nós somos salvos, né? Nós, nada pode nos condenar agora, porque nós estamos em Cristo Jesus, né? Aí ele diz, né? E aquilo que você mais fortalecer é que vai sair vencido, né? Se você fortalecer mais a carne vencerá. Se você fortalecer mais o Espírito vencerá. Na verdade, o Leandro, a gente deve fortalecer o Espírito, né? A gente não pode alimentar a carne, né? Exato. Porque eu fiquei pensando, porque a gente usou muito dessa frase, Leandro. Se depende o que você vai alimentar mais. Se você alimentar mais o Espírito, quer dizer que eu devo alimentar a carne? Não, né?
Se eu alimentar mais a carne, não, é um caminho ou outro, né? Não existe dois senhores, né? Ou amará um e desprezará o outro, ou odiará um e honrará o outro, né? Então eu devo alimentar o meu espírito, né? Para que eu possa vencer os desejos da carne. É isso, então a gente finaliza aqui, a gente passou alguns minutinhos, voltamos ao horário normal aqui, porque antes a gente estava indo até 1h30, porque a gente tinha perdido 2 programas aqui, e para compensar, estamos fazendo até 1h30. Mas a gente já passou aqui do horário, né? Vamos só ouvir uma música, e depois a gente volta para a gente fazer as nossas considerações finais, e a gente orar por você também. Tá bem? Que o Senhor possa lhe abençoar, e até mais.